Jornalista Lucas Silva na área e hoje, no sétimo episódio Histórias que Futebol Conta, vamos falar de São Paulo. Meu nome é Stephanie, eu tenho 33 anos. Eu sou formada em Linguística e Letras, mas eu atuo com criação de roteiros e produção de e-books para a empresa que eu trabalho. A minha história com o futebol é muito curiosa, porque ninguém na minha família torce para ninguém, então eu meio que aprendi a gostar de futebol sozinha. Fui começar a torcer para o São Paulo por causa do Kaká. Eu tinha 8 anos e ele era bonito, então eu falei, eu quero torcer para o São Paulo por causa do Kaká. Mas eu peguei muito gosto e eu comecei a assistir todos os jogos, eu assistia sozinha. E não tinha companhia, né? Meus pais não gostavam de futebol, a gente não tinha nem a tradição de assistir Copa, então eu não fui inserida nesse universo do futebol, eu me inseri sozinha. É, E aí eu gostava muito, comecei a escrever para alguns blogs esportivos, depois acabei trabalhando para uma empresa na Argentina. Eles me procuraram através de um dos sites que eu fazia textos, eles me procuraram para narrar partidas eletrônicas para brasileiros que morassem na Argentina e também para escrever notícias diárias sobre o futebol. Fiquei um ano fazendo isso, mais ou menos. Mais recentemente que minha história com São Paulo, né, ganhou uma profundidade aí. Eu acabei viajando com o clube em janeiro para a Florida Cup. Comecei a ir em estádio, eu não ia em estádio ainda, porque sou de Pirassununga, interior de São Paulo. Uma mulher indo sozinha ao estádio era meio complicado, então eu não tinha com quem ir, eu sempre teria que ir sozinha. Bom, meu nome é Letícia Noronha, moro hoje, né, no sul de Minas Gerais, então eu tenho aí um percurso bem longe, né, para ir ao Morumbi, 450 quilômetros, né, então é muito chão. Tenho 33 anos, sou formada em administração, hoje atuo com gestão de pessoas, sou pós-graduada em gestão de pessoas, como regional da operadora Vivo, em 17 cidades aqui por perto. Então, atuo sempre nelas, todos os dias viajando, né? Uma vida bem corrida. E o futebol, para mim, eu acho que lembrou muito o que a Stephanie falou, porque foi mais ou menos nessa linha, né? Na minha família, ninguém gosta de futebol. Né? Meu pai e minha mãe sempre odiou. E eu comecei a torcer pelo São Paulo e por uma teimosia de criança. Né? Quando eu tinha meus 7 anos, eu assistia futebol escondido do meu pai, porque ele sempre detestou. A gente não podia assistir futebol de forma nenhuma. E tudo que é proibido a gente busca, né? E assim era. Dava quarta-feira, eu ia lá, trocava os canais. E meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. Né? Então, o futebol ele acabou sendo para mim uma terapia, né? Era uma válvula de escape. E eu comecei a gostar do São Paulo pelo Rogério Ceni. São Paulo e Santos, um clássico que o São Paulo estava perdendo, né? E o Rogério fez grandes defesas e um gol de falta. Aquilo me chamou muita atenção, né? Como que um goleiro ia fazer gols? E a partir daí eu comecei a assistir e não parei mais. E o meu irmão, que não gosta de futebol, foi quem me deu a primeira camisa do São Paulo oficial, o que me deu ainda mais força, que ele ganhou num sorteio, odiando futebol, ele me deu muita raiva, mas ganhei a primeira camisa. E depois disso eu não parei, já morei em 8 cidades diferentes, já morei na divisa do estado, de Minas para São Paulo, então eu ia praticamente todos os finais de semana assistir aos jogos, sempre fui sozinha, dificilmente eu ia com alguém, hoje eu percorro esses 900 quilômetros de ida e volta, a maioria das vezes sozinha, né, vou e volto de carro, muito cansativo, mas sempre que eu posso, eu tenho essa oportunidade de trabalhar home office, né, então a maioria das vezes eu consigo fazer esse deslocamento, e o futebol, para mim, hoje, né, ele se tornou muito importante. Eu curso jornalismo, estou no terceiro ano, né, é algo que eu quero dar sequência. Aí já trabalhei em rádio na minha cidade, com esporte também. Já joguei futebol, tenho 12 medalhas, né, atuava com a zaga no campo e na quadra eu era do ataque. Enfim, sempre foi uma forma de sair da rotina. Sou a Luísa, eu tenho 22 anos, recém-formada em jornalismo, me formei ano passado e comecei a trabalhar esse ano como redatora de um portal do São Paulo, então, que já fazia parte da minha vida agora mais ainda, né, porque além de lazer virou trabalho também, e ao contrário das meninas, minha família inteira de São Paulinos, todo mundo louco pelo São Paulo, então é uma paixão que veio de berço, né, desde pequena, meu pai já me levou no estádio várias vezes, moro aqui perto também do Morumbi, então consigo ir bastante nos jogos aqui em casa. Gostaria de viajar mais,
conhecer outros estádios, mas por enquanto aqui em casa é minha rotina, minha vida é o São Paulo. E eu comecei a pegar mais gosto pelo futebol quando eu tinha uns 10 anos, lá para 2012, quando a gente ganhou a Sul-Americana, foi quando eu comecei a entender, comecei a acompanhar, peguei gosto por jogar futebol também, então joguei por uns 7, 8 anos até entrar na faculdade. No São Paulo é tudo para mim. O Rogério também é um dos meus grandes ídolos que me fez amar ainda mais esse time. E é isso, hoje eu consigo conciliar a paixão com o trabalho e viver o São Paulo todos os dias. Eu sou a Letícia, eu tenho 22 anos, moro no interior de São Paulo, atualmente em Guaratinguetá, mas nasci em São José dos Campos. E eu comecei a acompanhar o São Paulo bem novinha. O meu pai, ele é santista, então eu acompanhava de início os jogos do Santos com meu pai, mas em um certo momento eu assisti um jogo do São Paulo e eu falei pra ele, pai, meu coração não pertence ao Santos, não adianta. Não vai ter o que você faça pra eu gostar do Santos, eu não gosto. E eu comecei a acompanhar o São Paulo por conta própria e assim fui seguindo até hoje. E hoje eu faço parte de 3 páginas, né? Eu administro Soberanos sozinha. Eu faço parte do projeto que é a Família Tricolor Love, que eu faço lives pré-jogo, quando eu consigo, por conta da rotina. E faço parte da Caravana, que é essa camisa que eu tô usando, porque como eu moro no interior, é muito difícil ir pro Morumbi sozinha. É bem o que vocês comentaram, a Stephanie e a Letícia. É bem difícil. Então eu faço parte de uma caravana e já é um ambiente que eu me sinto melhor. Eu conheci outras caravanas, mas eu não gostei tanto. Essa caravana que eu faço parte, eu me sinto bem segura. Eu vou sozinha também, já que meu pai torce pro Santos. Mesmo ele me levando ao Morumbi pela primeira vez em 2019, eu tive que achar uma maneira de ir sozinha, porque para ele não passar esse sufoco que tá na torcida adversária, a gente conhece, ainda mais rival, né? E aí comecei a ir sozinha e desde então nunca mais parei também. São 70 jogos no Morumbi desde 2019. E quando eu consigo, eu tô presente. Eu gosto muito do futebol, gosto muito do São Paulo. E tento também fazer parte dessa área do jornalismo no futuro, porque agora eu tô fazendo psicologia, termino esse ano a faculdade. E pretendo cursar o jornalismo mais pra frente também, porque eu acho que é a minha cara também, assim, essa parte do jornalismo esportivo. Falar sobre os melhores momentos e os piores momentos do São Paulo. São Paulo, que é um clube, né, de 95 anos, né? Que daqui a 5 anos é o seu centenário, mas tem muitas histórias incríveis, né? Superações também, é uma história magnífica, é um time multicampeão, né? Tricampeão mundial, Libertadores, Copa do Brasil recentemente aí, brasileiro. Eu queria que cada uma falasse a opinião de cada uma, né? O que viveu sobre os melhores momentos e os piores momentos com o São Paulo. Quando eu iniciei, né, a torcer para o São Paulo, eu peguei a década ali de 99, 2000, que o São Paulo não tinha essa ascensão, né? Então, o primeiro ano de glórias do São Paulo foi 2005, né? Não tem como. Eu acho que foi um ano, assim, de um marco gigantesco e ali eu tive a certeza que realmente era aquele time, né? Então, eu acho que aquela emoção do torcedor, aquele jogo contra o Liverpool é inesquecível, né? Não tem como. O Rogério defendendo, o São Paulo fazendo um jogo, assim, perto do incrível, né? Eu acho que aquilo... E o decorrer da competição, a gente não via um São Paulo campeão, né? A gente, pela Libertadores mesmo, não te dava essa sensação que o São Paulo seria campeão do mundo, né? Pela terceira vez. Então, eu acho que 2005 foi um dos anos, né? Que mais foi um divisor de águas nesse São Paulo, né? Que a gente ama tanto. Mas como torcedora, eu acho que a maior glória que eu consegui vivenciar de perto mesmo foi a de 2023, né? Eu acho que essa Copa do Brasil foi surreal, né? Pela história do São Paulo mesmo, desde o início, contra o Sport. Eu fui em todos os jogos no Morumbi, né? Vi o São Paulo ganhar nos pênaltis do Sport, que foi um sufoco violento, né? Depois encara o Palmeiras, depois vem o Corinthians, que para mim foi o jogo que eu assisti no Morumbi, que eu não sei descrever a sensação que foi aquele jogo, nem a final eu não senti o que eu senti naquele jogo contra o Corinthians, né? Então foi assim, se eu pudesse viver de novo, eu não mudaria absolutamente nada, né? Antes o jogo que a gente perdeu, enfim, né? O Morumbi estava numa atmosfera assim surreal. E como algo que eu passei muito sufoco,
sem dúvidas, foi 2017, né? 15 rodadas na zona de rebaixamento não é fácil, né? Aquela angústia de, nossa, será que vai cair pela primeira vez? É uma sensação horrível, né? A gente já tinha vivenciado isso em 2013, mas com menos intensidade. 2017, eu acho que foi o ano que a gente mais sofreu em relação a torcer mesmo, né? E em título, o de 2022 doeu bastante, né? Foi a Sul-Americana que estava na nossa mão praticamente, um São Paulo irreconhecível que perde de 2-0 para o Del Valle. Foi assim, também não tem como a gente justificar. E recentemente, infelizmente, eu estava no Morumbi, a eliminação para o Botafogo o ano passado, eu acho que também foi algo que não dá para descrever a sensação, sair do Morumbi com mais de 60 mil pessoas, né, pós uma eliminação, assim, é uma sensação horrível. Então, se fosse para me olhar na trajetória, eu falaria desses episódios bons e ruins do São Paulo. A Libertadores de 2005 e o Mundial, aquele ano é um dos que eu mais lembro. Acho que se vocês me pedirem para falar todos os jogadores, provavelmente eu vou lembrar. Eu tenho até uma história muito engraçada de 2005 que foi o primeiro título do São Paulo que eu vi, né? E depois, quando chegou no Mundial, eu tava passando as férias na casa da minha avó, com 13 anos, a gente passava férias em casa de vó, né? E 6 da manhã eu acordava para assistir todos os jogos. Ninguém entendia nada, tipo, só eu acordada. Eu dormia na sala para não acordar ninguém na casa, para já ligar a TV e assistir. E aí minha avó tinha me dado aqueles copos de pomarola que tinha os símbolos dos times, ela me deu um copo do São Paulo. Eu falei, peraí que eu vou fazer não sei, um altar aqui do lado da TV. Enchi esse copo de sal grosso. Eu tinha umas bandeirinhas que eu pintei. Eu falei, eu vou enfiar essas bandeirinhas aqui. Eu tinha arrumado umas pedrinhas, cristais. Eu falei, eu vou enfiar aqui e vou deixar do lado da TV. Esse copo não saiu dali enquanto São Paulo não ganhou o título. Eu guardei esse sal e eu tenho esse sal até hoje dentro de uma caixa. Com 13 anos, a menina obcecada com futebol fazendo um altar do lado da TV para o São Paulo ganhar o Mundial. Acho que a final da Copa do Brasil também, não só a final, mas eu comecei a ir no Morumbi no jogo contra o Corinthians e eu faço das palavras da Letícia as minhas. A sensação que eu tive naquele jogo, eu não consigo explicar. Eu acho que em nenhum outro jogo que eu fui, eu tive aquilo. Foi assim, aquele blackout que teve, foi indescritível. Foi uma das maiores emoções assim que eu tive acompanhando o São Paulo. Eu acho que vale também ressaltar o tri brasileiro, né? Essa minha camisa aqui, ela tem o petzinho do tri hexa brasileiro. Eu acho que foram 3 anos muito... O São Paulo vivia em alta, né? Eu acho que não tinha muita competição no futebol. E aqueles 3 anos de brasileiro foram assim, a gente ficou um pouco mal acostumado, né? Paulista de 2021 também foi muito diferente, porque a gente estava há muito tempo sem ganhar um título, a gente estava na seca fazia alguns anos, e aquele título foi assim, para lavar a alma. Eu lembro que eu assisti muito nervosa, eu jurava que a gente ia perder, e quando eu vi que a gente estava ganhando, foi assim, foi um descarrego, ufa, ganhamos um título. E eu acho que entre os piores momentos, eu destaco muito a era Diniz. E foi uma época que eu perdi muito a vontade de assistir o São Paulo, não tinha vontade de ver jogo. Era um negócio assim que eu nem discutia mais futebol. Aquele campeonato que a gente perdeu, eu tinha certeza que a gente ia perder. Não, vamos ganhar. Eu falava, gente, o São Paulo vai dar um jeito de perder esse campeonato. Perdemos. Então, esse foi um dos piores. E também, eu acho que eu não posso deixar de falar do jogo contra o Botafogo também. Eu chorei nesse dia. Eu também fui, eu tava lá. Eu fui na arquibancada norte. E, assim, eu assisti o jogo inteiro sentada, praticamente. No pênalti errado do Lucas, eu tava atrás do gol. Então, assim, eu nem olhei, eu tava agachada no chão. Quando o Caleri faz o gol, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, ainda dá, ainda dá. E aquela eliminação pra mim foi muito dolorosa. Eu fiquei, assim, acho que, sei lá, parecia que alguém tinha morrido, porque eu fiquei uma semana sem querer viver, assim. Foi bizarro. Eu acho que nem na eliminação, perdendo a Libertadores pro Inter em 2006, eu senti isso. Foi, assim, aquela volta do estádio até o metrô ali foi, assim, a caminhada mais longa que eu já tive na minha vida. De fato, um dos piores, e isso ainda tá engasgado na minha garganta. Acho que, diferente de vocês que viveram 2005, eu nasci em 2003, então 2005 eu era uma bebê, eu não tenho essa noção do que é assistir realmente em tempo real uma conquista de Libertadores e de Mundial, e é o meu sonho.
Mas eu sei que foram os 3 melhores, maiores títulos, né, esses 3 mundiais. Eu queria muito ter visto, né, ao vivo. Eu vi o jogo depois, né, agora já consciente, porque eu era uma bebê, mas acho que para mim, falando agora com essa consciência minha de assistir jogos no estádio, a final da Copa do Brasil, em 2023, foi o momento mais memorável que eu vivi, porque eu também fui ao estádio, cheguei lá cedo, a gente saiu 3 horas da manhã, chegamos às 7 horas no Morumbi, a gente fez um churrasco no chão ali no Morumbi, onde a gente parou o ônibus mesmo, e assim, foi surreal, porque assim como você tem a história do Sal Grosso, Stephanie, eu tenho uma história também que eu entrei no ônibus e na hora que eu pisei no ônibus, estourou minha correntinha com o escudo do São Paulo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, é alguma coisa, né? Porque eu sempre usei aquela corrente. Falei, 3 anos usando o negócio, ele vai estourar agora, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a ficar nervosa. Falei, não, tem que arranjar um jeito de arrumar essa corrente antes de chegar no Morumbi, porque vai dar ruim. E nisso eu também tava com sal grosso no pé, porque eu sabia que eu não ia poder entrar no estádio com sal grosso, então eu botei no pé, no tênis. Estouraram os 2 sacos do sal grosso também, que tava nos 2 pés. E eu fiquei, gente, e agora? Eu tiro isso ou não tiro? Entrei no Morumbi com sal no pé, fui jogando o sal do sapato embaixo, porque eu tava na arquibancada, então eu joguei na terra, joguei no chão, joguei em tudo. E quando sai o gol do Flamengo, parece que eu entrei em colapso nervoso, assim, fiquei, cara, não é possível isso. E aí o São Paulo vai e empata. Aquilo me traz um alívio, assim, no momento. E foi um jogo memorável para mim. Foi, tirando o jogo contra o Corinthians, que foi antes, que também foi surreal no Morumbi, mesmo eu não tendo visto a recepção do ônibus, porque eu entrei mais cedo, que eu fiquei com medo, mas foi, assim, um momento muito marcante também. Morumbi estava numa atmosfera surreal, não tinha como a gente perder aquele jogo. E para mim, acho que o momento mais difícil no Morumbi foi essa derrota contra o Botafogo, sim, porque quando o Lucas erra aquele pênalti, parece que acaba o mundo. Ali eu já senti que ia dar ruim, porque eu falei, não é possível. E mesmo com o Caleri fazendo gol no final do jogo, eu não estava confiante nos pênaltis, eu sentia no coração, eu vi pela postura do Rafael antes das cobranças, eu falei, gente, não vai dar. E aí, ali desabou meu mundo, porque eu sabia que ia dar ruim, eu senti mesmo, e parece que foi bem o que vocês falaram, acabou a energia, parece que eu podia dormir, não acordar mais e pronto, sabe? Foi bem difícil, ainda mais que eu cheguei em casa às 7 horas da manhã e tive que trabalhar no dia seguinte, virada. E 2017 também, que infelizmente, a gente, né, passou por aquela situação de quase cair, mas graças a Deus o Hernandes existe. Graças a Deus o Arboleda existe, todo mundo ali existiu, porque senão a gente tava na... lascados, né, para não falar outra coisa. E 2013, conversando com o Muricy, quando eu encontrei com ele falou que a situação também estava muito complicada. Foi quando eu tinha começado a acompanhar o São Paulo ainda, então eu não tinha noção de muitas coisas. Eu tinha 10 anos, né, 9 para 10 anos, e acredito que tenha sido bem difícil também passar por 2013, até porque ninguém nem queria assumir o São Paulo naquela situação. Então, só do Muricy me falar isso já foi assim, pô, se ninguém queria administrar, tipo, pegar o clube nessa situação deve ter sido bem difícil. A minha situação é bem parecida com a da Letícia, que a gente não viveu todas as glórias, 2005, 6, 7, 8, muito menos 92, nem sonhava em... Meus pais nem sonhavam em me ter ainda. Então, o que eu vivi primeiro foi... A Sul-Americana em 2012 foi quando eu comecei a entender. Então, tipo, não tinha noção do que era a gente ganhar a Sul-Americana. E depois foi isso, ficou tanto tempo sem nada, que a primeira emoção que eu tive com o São Paulo foi o desespero de 2017. Então, a minha primeira, assim, o nervosismo que eu passei foi, nossa, foi horrível. Aquele jogo contra o Botafogo, que o Hernanes salvou a gente também, ou a virada 4-3 lá. Eu lembro de assistir esse jogo aqui em casa com meu pai, e os dois desesperados, mas graças a Deus deu tudo certo, nunca caímos, nunca vamos cair. Também a Sul-Americana de 2022 também foi um baque, né? Tipo, acho que ninguém esperava que a gente ia perder esse título, que a gente achou que já era nosso, e acho que foi um choque para todo torcedor são paulino. E agora, falando de coisas boas, a minha maior felicidade foi a Copa do Brasil de 2023,
que eu vivi também tudo. Eu fui em todos os jogos no Morumbi também. E apesar da final ser, tipo, foi incrível, foi maravilhoso ganhar, tipo, tudo o que aconteceu no jogo contra o Flamengo foi muito bom, mas esse jogo contra o Corinthians da semifinal teve um gostinho diferente, a atmosfera do Morumbi estava diferente, e podia vir qualquer um que a gente sabia que a gente ia levar. Então, esse foi a minha maior felicidade com o São Paulo, e eu espero que venham mais, que a gente possa viver uma Libertadores, né? E quem sabe até um Mundial, porque é aquela lista, coisas que você precisa fazer antes de morrer. Eu preciso ver uma Libertadores de São Paulo. E vocês contaram a história do Sal Grosso, agora, pós-pausa do Mundial, tava muita gente falando também que quando São Paulo estava em uma fase, os torcedores iam lá e jogavam Sal Grosso no Morumbi. Então eu fiz isso agora no jogo contra o Corinthians, de, sei lá, 2 semanas atrás. Eu fui com os meus amigos mais cedo, a gente jogou sal lá na rotatória, na frente do portão principal. Depois botei um saquinho de sal na minha meia, entramos pro estádio, joguei sal lá de cima no campo, joguei na arquibancada, joguei em tudo. E até agora não perdemos. Então, tomara que continuemos assim e a gente possa subir no Brasileiro, né? Que não dá para ganhar a Libertadores e ficar lá embaixo no Brasileiro. Então, tomara que a gente consiga conciliar todas as competições agora. Todo mundo contou, quero contar a minha. Possivelmente junto com a Luísa, que eu também fui no Morumbi agora contra o Corinthians, e eu ia ficar na arquibancada leste. E aí eu resolvi marcar o tour. Falei, eu vou lá no gramado, que eu quero deixar o Sal Grosso lá, que é o melhor lugar para a gente conseguir. E eu também marquei o tour, e quando eu fui no vestiário, eu levei um pouquinho de sal grosso dentro de um saquinho e coloquei no sapato. E cheguei lá também, consegui jogar o sal grosso no Morumbi, lá dentro do vestiário e no campo, onde a gente foi tirar foto perto do escudo. Foi a minha forma de deixar um pouquinho de sal grosso e não perdemos. Então, a gente estava certo até agora. Levamos lá e depois disso a gente não conseguiu. Eu acho que essa parte do torcedor também, a gente sempre tem a camisa da sorte. Eu, particularmente, eu não gosto de repetir a minha camisa, pode ser até a mesma. Às vezes eu tenho duas dessa, eu tenho duas do uniforme, porque todos os jogos de mata-mata eu não gosto de camisa, porque quando eu fui contra o Botafogo, São Paulo foi eliminado. Eu acho que me deu mais força ainda. Me culpei em relação a essa eliminação, mas acho que todo torcedor tem esse lado de superstição. Vamos falar de ídolos, né? Ídolos e títulos. Eu sei que vocês já comentaram um pouco sobre os títulos que perderam ou conquistaram, que vocês viram. Algumas não viram, né? 2005, mas primeiro de ídolos, depois títulos. Eu sei que ídolos do São Paulo também tem uma lista enorme, né? Rogério Ceni, que eu acho, na minha visão, como gremista hoje, o maior de todos, né? Temos aí o Lucas, temos o Kaká, o Luiz Fabiano, entre outros, né? Antigos também. Então, eu queria que cada uma falasse um pouco o ídolo marcante para cada uma e um título marcante também. O maior ídolo é o Rogério. Acho que no dia que eu estiver perto do Rogério, eu acho que eu infarto, porque aquilo ali é o São Paulo, ele respira o São Paulo nas declarações dele. Aí, quando eu morrer, eu quero que a minha cinza fique... Gente, sabe, são umas coisas que ele fala e que ele fez pelo São Paulo, ele representa o São Paulo, ele representa a torcida. Ele tem um jeito dele de ser meio... daquele jeito que a gente conhece. Ele responde na lata mesmo, ele tá nem aí, mas ele é um ídolo, pra mim é incontestável, assim, o Rogério como ídolo do São Paulo, mas é a minha opinião também. Acredito que todo mundo considere, mas não sei. E eu gosto muito do Hernanes também, ele pra mim é um ídolo. Se eu for falar todos os ídolos, eu vou nomear muitos jogadores aqui, mas acho que os principais são o Rogério, o Hernanes. Eu gosto muito do Zete, porque o meu irmão é São Paulino e o meu irmão se tornou São Paulino por conta do Zete. Então, ele tem até hoje o uniforme dele de quando ele era criança, pequenininho, era o uniforme do Zete. Então, o Zete fica muito marcado para mim, não só pela história de São Paulo, mas por essa questão do meu irmão também. E hoje, no elenco atual, a gente tem o Lucas, a gente tem o Luciano, a gente tem o Arboleda, que para mim é importante também. E 2021 foi muito importante a gente sair da seca, mesmo com o Morumbi vazio, né, por conta da pandemia. O São Paulo conseguiu ganhar do Palmeiras, fazer o que tinha que ser feito e foi campeão com o técnico Crespo, né, que hoje é o técnico atual do São Paulo. Foi um momento muito marcante para mim, porque ninguém acreditava no São Paulo.
só a gente acreditava no São Paulo, e às vezes nem a gente acreditava. Tem muito São Paulino que não acreditava que a gente fosse vencer. Mas foi importante pra gente sair dessa fila, que é agoniante, né? Ficar nessa fila sem título. E 2023, que foi, eu vivi no estádio, então é incontestável pra mim, meu primeiro título ao vivo. Sobre ídolos, realmente o Rogério Ceni é o 00001 de todos. Não existe, para mim, ninguém que me fez querer acompanhar tanto São Paulo quanto ele. Mas eu gosto muito também do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano foi um que eu acompanhei bastante. Gosto muito dele pela paixão que ele tem pelo São Paulo, pelo amor à camisa. E eu acho que isso é o que mais importa para qualquer um que queira virar ídolo de qualquer time que seja, tem que respeitar e tem que ter o amor. Então, nosso elenco hoje, não tem um lá que eu falo, nossa, esse acho que não queria estar aqui. Todo mundo quer estar aqui e todo mundo veste a nossa camisa com orgulho. Então, isso eu acho que é muito bom. E para um futuro teremos mais muitos ídolos que não vão chegar aos pés de Zete, Raí, mas para a futura geração, esses vão ser os nossos ídolos. Então, mas Rogério Ceni e Luiz Fabiano, para mim, é o que mais importa. E atualmente eu também amo o Arboleda e o Luciano, para mim, é o novo Luiz Fabiano, né? Então, também sou apaixonada. Sobre títulos, foi o que eu falei também. A Libertadores do ano passado foi a mais doída também estava no estádio contra o Botafogo. Foi doído esse jogo. E se Deus quiser, esse ano a gente tem a nossa revanche nas quartas de final. E tomara que a gente consiga conquistar esse título, que é o meu maior sonho ver. Falando de ídolos, também eu acho que é difícil não falar de Rogério, né? Luiz Fabiano, acho que são os dois. Eu acho que dos ídolos mais antigos aí, eu também destaco muito o Kaká. Eu acho que o dia que eu conseguir chegar perto do Kaká, eu vou falecer, eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu vejo muito o Lugano como um ídolo. Eu acho que 2005, principalmente, é difícil falar de 2005 sem falar de Lugano. E eu acho que todo o amor que ele tem pelo clube, todo o tempo que ele dedicou ao clube, mesmo sem ser jogador, eu acho que não tem como não falar de São Paulo sem falar de Lugano. E mais um que eu destaco desses ídolos aí mais antigos é o Muricy. Mesmo que não seja na posição de jogador, na posição de técnico mesmo. Eu acho que o São Paulo deve muito ao Muricy. Eu acho que o São Paulo se reconstruiu muito com ele. E eu cheguei a conhecer o Muricy pessoalmente em 2 oportunidades. O ano passado eu cheguei a ganhar não, tinha aquela promoção de Black Friday, que se você fizesse o upgrade, fizesse o plano, você podia ganhar algumas coisas, né? E eu fiz o upgrade do plano, usando o cupom para poder assistir o treino no CT. Eu nunca tinha tido essa experiência. E aí lá, depois que o jogo acabou, o Muricy tava lá, e a gente conseguiu falar com o Muricy. Eu tremia, assim, eu falava, meu Deus do céu, eu tô conhecendo o cara que me deu 3 títulos brasileiros, eu não sei o que tá acontecendo. E aí, esse ano, eu ganhei a promoção da Superbet para assistir, para viajar com o time para Flórida, com tudo pago com eles. Acho que foi, assim, a minha maior glória com o São Paulo, foi ter ganhado essa viagem. E lá eu conheci o Muricy também, né? Falei com ele, enfim, e quando a gente chegou no hotel, naquele primeiro dia ali, chegando, fazendo check-in, eu tava de costas, meu acompanhante falou, Esté, olha ali, é o Muricy. Nossa, eu caí para trás, assim, o Muricy realmente abala minhas estruturas. E acho que falando de um ídolo recente, eu não tenho como não destacar o Luciano. Eu também tenho uma história bem engraçada com ele. No ano passado eu não consegui falar com ele no treino, mas na viagem eu consegui, e era o meu maior objetivo falar com o Luciano. Eu precisava falar com o Luciano. Eu acho que eu sou a maior advogada do Luciano da face dessa terra. E eu tive uma situação engraçada com ele, que no dia que a gente conseguiu conhecer os jogadores e falar com eles, foi um dia do treino, um treino fechado que a gente teve. E eu tive até uma resenhazinha ali com o Luciano. Eu falei, e aí, Luciano, você vai marcar o primeiro gol do ano? Ele, não, vai ser o Ferreira. Já conversei com ele. Eu tenho até isso gravado. E deu que ele foi quem fez o primeiro gol do ano. E depois dessa ocasião, eu cheguei a falar com ele de novo. Depois do jogo contra o Cruzeiro, a gente teve aquele momento, né, de zona mista. Eu consegui gritar o Luciano e falei, você lembra que eu te perguntei quem ia fazer o primeiro gol do ano? Ele lembrou, ele falou, tamo junto.
O Luciano é incrível pra mim, não tenho como não falar do Luciano. Eu acho que de títulos, assim, um muito memorável pra mim é o Mundial, não tem jeito. Eu sou muito grata por ter nascido em 92 e por poder ter acompanhado esse ano de 2005, que foi incrível, assim, eu assistia todos os jogos. Eu não podia estar presente em estádio, mas o Mundial pra mim foi incrível. Eu já assisti o Soberano 1 milhão de vezes e toda vez que eu vejo esse filme, eu quero ver de novo, eu dou risada nas mesmas partes. Eu amo, assim, a história do Mundial, eu acho incrível ter que reviver cada detalhe, porque pra mim foi. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. Bom, falar de São Paulo não tem como não falar de Rogério Ceni, né? Então, acho que é unanimidade, né? Ter ele como ídolo, isso sem sombra de dúvidas. Eu nunca gostei muito de ler antigamente, né? E o primeiro livro que eu fiz a leitura foi Maioridade Penal, do Rogério Ceni, né, onde ele conta a história dele. Então, eu acho que lá é a proximidade que a gente tem da pessoa Rogério Ceni, como que ele viveu, de onde ele saiu, o que ele gostava, assim, é fantástico, né? Eu já li ele várias vezes para relembrar sempre quem é Rogério Ceni, né? Embora a gente veja o escudo do São Paulo hoje, não tem como não lembrar dele, né? Foi quem fez eu assistir aos jogos, foi quem me fez, né? Eu não sei se eu tenho raiva dele ou se eu gosto dele, né? Porque hoje essa paixão pelo São Paulo é meio que doentia. Luiz Fabiano também não tem como, né, não lembrar dele como ídolo. Para mim, o que ele fez pelo São Paulo, a forma que ele vestia a camisa, né, e até a provocação que ele fazia com os outros times, né, para manter aquecida essa rivalidade, eu acho que gerava no torcedor, né, essa vontade que tivesse clássicos, enfim, né, Luiz Fabiano é muito Luciano de hoje, né, o Luciano lembra muito ele. Lugano também não tem como, eu com a Stephanie que viveu 2005, não tem jeito de não lembrar, é impossível, né? Eu tive o prazer e a honra de conversar com o Lugano, uma pessoa, além de jogador, uma pessoa extremamente humilde, né? Ele chega a ser até um pouco engraçado a forma que ele fala dos jogos, né? De como que ele gosta do São Paulo. Foi uma dos episódios da minha vida que eu jamais vou esquecer, esse contato que eu tive com ele. E Cicinho também, né, eu considero como ídolo, porque era o nosso motorzinho de 2005, né, então não tem como também a gente lembrar desse título que foi tão importante e não falar do Cicinho. E hoje eu destaco o Luciano, também sou uma advogada do Luciano, porque ele veste a camisa, como que a gente não vai lembrar daquele chute na bandeirinha, né? Não tem como. Eu acho que aquilo lá deixou o segundo jogo no Morumbi com uma, assim, totalmente diferente, né, de tudo. E hoje ele alugou realmente um triplex na cabeça dos corintianos, não tem como, e até dos outros times também, né, que nem comemorar agora em clássico não pode mais, a gente joga fora de casa por conta do Luciano. Então não tem como. E Lucas também, Lucas Moura, eu acho que esse retorno dele, né, deu um gás diferente no time, e a gente vê postagens dele no Instagram, os filhos dele também, tanto que torce para o São Paulo, né, isso dá uma motivação diferente, a gente sabe que ele está jogando lá por amor, né, o gol que ele fez contra o Corinthians no Morumbi, enfim, eu também o considero como ídolo. E os títulos não tem como, Mundial de 2005, né, Libertadores também, mas mais o Mundial, depois em 2023 a Copa do Brasil, e também acho que a Supercopa foi um título assim em cima do Palmeiras, né? Então o gostinho foi melhor. Então eu acho que também foi um dos títulos. Eu não consegui, por mais que foi aqui em Minas, mas a distância para o Morumbi e para o estádio do Mineirão é a mesma para mim, então eu sempre opto por ir no Morumbi, né, a nossa casa, e eu não pude estar lá nesse dia, mas considero como um título também inesquecível. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rogério quando eu tinha 13 anos, e era uma época que muita gente falava que ele era ríspido com as pessoas, meio não muito simpático com ninguém, e eu não ligava para nada porque era Rogério Ceni, então tanto faz, podiam falar o que fosse dele. E eu, por essas viagens para o interior e tal, acabei ficando amiga de umas meninas da minha idade, e depois fui descobrir que elas eram filhas dele. Eu não sabia que elas eram as gêmeas dele. Eu não sabia que eram as filhas dele. Eu fiquei super amiga das meninas depois que eu fui. E aí a gente realmente com a amiga, elas sempre que vinham no Morumbi mandavam mensagem se eu estava aqui também pra gente se encontrar, tal. A gente via jogo juntas. E aí um belo dia uma delas me mandou mensagem falando: "Ah, você tá por aqui?" Que quando eu ia com meu pai, quando eu era mais nova, eu costumava ir de cadeira. Hoje em dia eu só vou na arquibancada. Mas a cadeira é onde ficam os camarotes.
E aí ela falou assim: ah, eu tô aqui no camarote com o meu pai. Quer vir pra cá? E eu já comecei a passar mal. Falei pro meu pai: não, não, Rogério, meu Deus. E aí eu falei: não, não quero atrapalhar. Vocês estão em família, tal, não se preocupa. Aí tava lá no meio das cadeiras, ela chega atrás de mim: Lu, meu pai falou que tá tudo bem pra você vir ver o jogo com a gente. Meu, eu comecei a chorar ali, né? Aí fomos, eu e meu pai, com as meninas, com o Rogério, tava a sogra dele lá, tava mais gente. Ele foi um querido, tirou foto comigo, com meu pai, passou o jogo conversando com a gente, ele e meu pai trocando ideia. Eu tava vivendo um sonho ali no camarote com ele. E foi isso, foi incrível e ele é uma ótima pessoa, ao contrário do que as pessoas falavam por aí. Eu tenho uma história com o Lucas, porque sempre quis conhecer o Lucas e quando ele voltou para São Paulo, eu falei, não, é minha chance, eu vou conseguir. E eu sou sócia, tenho uns 5 anos, e eu vi as experiências, né? Tem a experiência da zona mista. Eu falava, não, vou tentar, eu sei que vai ser impossível, porque, né, é bem difícil de conseguir, mas eu falava, não, vou tentar, vou tentar. Aí eu resgatei uma experiência que era um sorteio de Páscoa. 20 atletas sorteariam 20 torcedores, então 10 do elenco feminino e 10 do masculino. E eu não ia saber quem que ia ter me tirado. Eu só consegui resgatar a experiência um dia depois do meu aniversário. Falei, nossa, é Deus, né? Aí eu fui pro Morumbi na Páscoa, sem saber quem ia ter me tirado. Entrei no portão principal ali, no portão 1. E aí um rapaz que trabalha no São Paulo chegou perto do grupo, né, dos 20 torcedores e falou assim, gente, saiu um vídeo no Twitter do São Paulo e os jogadores estão falando os nomes dos torcedores. Então, se vocês quiserem entrar para ver, vocês vão saber em primeira mão. Aí eu entrei no vídeo e eu escutei Letícia Meirelles Gomes Leite. E eu não reconhecia a voz. E na minha cabeça, quem ia me tirar era alguém do elenco feminino. E tava tudo bem também, eu tava feliz, vivendo um sonho. Mas quando eu vi o vídeo, eu vi que era o Lucas. O Lucas tinha me tirado no sorteio de Páscoa. E aí eu já fiquei, gente, cara, não é possível. Aí eu lembro que eu entrei no vestiário e tinha uma caixa com os brindes da... Acho que era do próprio São Paulo mesmo. E tinha o nome do Lucas, com uma cartinha escrita com carinho para Letícia. E nisso, para mim, foi uma realização de um sonho aí já. Mas esse ano eu tive a oportunidade de ver um treino no CT. E eu lembro que eu estava sentada vendo o treino, e quando eu olhei para trás, o Lucas estava fazendo esteira na academia, atrás de mim. E nisso eu acenei para ele, chamei ele. Ele saiu da academia e eu fui conversar com ele, tentando ficar não afobada, né? Porque eu vendo o jogador, eu desmaio, eu fico vermelha igual um pimentão, eu quero vomitar, chorar, fazer, enfim, desmaiar, quero, enfim. Eu lembro que eu tentei ficar o mais calma possível. Eu falei, Lucas, sabe que você é muito ídolo, né? E foi bem agora, nessa questão da lesão dele. Então eu falei, pô, eu te desejo toda a recuperação, eu gosto muito da sua família. Aí falei o nome dos 2 filhos, da Larissa também. Eu só falei, você me sorteou no amigo secreto. Aí ele, pô, eu lembro, eu já tive na zona mista também, que não sei o quê. Ele lembrou de mim. E aí nisso eu fiquei, cara, o Lucas lembrou de mim. Foi um momento, assim, que eu nunca vou tirar da cabeça. Aí tem um vídeo meu falando com ele também, desejando a melhora dele. E foi sensacional, porque quando ele chegou, eu falei, agora é minha chance, eu vou conseguir falar com ele. E aí eu consegui. Bem como a Stephanie falou do Luciano, foi isso mesmo, tipo, vai ser minha chance, eu vou conseguir. Eu vou focar nisso que vai dar certo. E hoje eu só tenho gratidão por ter vivido, porque o Lucas para mim é muito especial. Com certeza o Rogério Ceni é muito ídolo mesmo, eu concordo com vocês. Hoje o Rogério Ceni tá na mesma galeria do Renato, né? O Renato hoje tem estátua na Arena do Grêmio e é o ídolo master, né, aqui do Grêmio. Então, o Rogério Ceni, na minha opinião, é o mesmo nível de ídolo do São Paulo. Agora o assunto é rivalidades e adversários. Aqui no Sul, né, o maior clássico é o Grenal, não tem, um dos maiores do Brasil, acho que, né, não quero me gabar, mas acho que é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu sei que em São Paulo tem o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o Santos, né, a rivalidade também é muito grande, né, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, Sansão, né, e São Paulo e Corinthians. E além, né, aqui o Flamengo e Corinthians é muito pedra no sapato do Grêmio e do Internacional também. Eu queria, então, que cada uma falasse sobre as rivalidades aí no estado e sobre adversários também que são difíceis de enfrentar, né? Rivalidade aqui mas Corinthians e Palmeiras realmente são nossos maiores rivais, não tem nem discussão. O Santos, coitado, ninguém liga muito para eles, então
né? É um rival, mas também tanto faz. Então, acho que realmente os jogos mais que dá mais adrenalina, assim, de enfrentar é o Choque Rei e o Majestoso. Entre esses, ultimamente, eu tenho preferido jogar os Majestosos, que a gente vem ganhando do Corinthians, não tem nem discussão. Mas pegar o Palmeiras dá um nervosinho, mas a gente, quando tem que passar justo, né, sem uma ajudinha da arbitragem, a gente consegue, porque no Paulista dá para se discutir o que aconteceu lá, né? As pedras mais recentes no nosso sapato é Palmeiras, Botafogo, e Botafogo a gente não tem um bom retrospecto recente, por isso que eu espero que agora a gente consiga reverter isso na Libertadores, caso a gente se enfrente. Acho que um time muito chato da gente enfrentar é o Galo. Não sei o que acontece com o São Paulo contra o Galo, mas não funciona. E times que eu gosto de enfrentar é Flamengo e Cruzeiro, principalmente pela amizade das torcidas. Eu acho que são jogos de uma boa atmosfera, as torcidas juntas no estádio, e Cruzeiro é nosso freguês, então a gente sempre ganha, é sempre bom. E o Flamengo também, tem dias e dias, mas é um jogo sempre gostoso de assistir. Falar de rivalidade sem falar do Corinthians e do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras ainda é um time mais chatinho de enfrentar do que o Corinthians. Porque o Corinthians, cara, eu mesma já vi 7 clássicos do Morumbi, eu tenho 6 vitórias e uma derrota. Então, para mim, se o Corinthians vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, eu tô tipo, cara, pode vir. Eu não tenho essa insegurança contra o Corinthians. Mas o Palmeiras, desde que a gente perdeu aquele Paulista, foi o Paulista que a gente ganhou o jogo de ida e perdeu por 4-0 o jogo de volta. Desde aquele jogo, eu tenho ódio do Palmeiras. Ódio. Eu já tinha antes, mas agora eu tenho mais. Porque ainda foi com o Rogério Ceni como técnico, e a gente tomou um 4-0, a gente venceu por 3-1 no jogo de ida. Eu achei que tava tudo bem, não que a gente fosse ganhar, ok, mas que a gente fosse pelo menos ser campeão, né? São Paulo vai e toma 4-0 no Allianz. Para mim, ali o Palmeiras virou uma pedra no meu sapato, realmente, como a Luísa falou. Mas eu acho que, tirando a rivalidade, o Bragantino é um time chato de enfrentar, insuportável. O Galo também, mas acho que o Bragantino ainda me estressa mais. E eu fico pensando que nesses clubes, por exemplo, Mirassol, Fortaleza, uns clubes que estão num patamar não tão igual ao do São Paulo, né? Para não rebaixar muito, são os clubes que o São Paulo tem mais dificuldade de enfrentar. É impressionante. O São Paulo entra com uma postura diferente num clássico, entra numa postura diferente contra um Flamengo da vida, mesmo perdendo. Aí pega um Mirassol, toma 2-0 no Morumbi. Aí pega um Fortaleza e não consegue se impor em campo dentro do Morumbi. Aí pega um Galo, sofre, toma um gol de falta lá na PQP, na estreia do Lucas ainda, na volta, no retorno. É complicado. Então, acho que esses clubes, assim, que a gente enfrenta, como Mirassol, Bragantino, são os que mais me incomodam de enfrentar. Falando de rivalidade, não tem como, né? Eu acho que o Corinthians hoje é o adversário, assim, que eu gosto que o São Paulo enfrenta, porque, como as meninas comentaram, a postura do São Paulo é diferente, né? Todos os clássicos que eu vi no Morumbi também, o São Paulo não perdeu pro Corinthians, então também, Letícia, eu vou nessa certeza quando eu vou para lá, porque geralmente é jogão, né? O São Paulo entra com uma postura totalmente diferente. Já tenho medo de enfrentar o Palmeiras, principalmente por conta de arbitragem, a gente sabe como que é, né? Então, se fosse na bola, a gente não teria essa insegurança, né? Esse último jogo da eliminação do Paulista, assim, não dá para engolir até hoje, né? Quando a gente vê o último jogo agora também super beneficiado pela arbitragem, enfim, é um time que a gente não joga só contra os jogadores, né? A gente tem que enfrentar a arbitragem também, e isso deixa a gente, né, com o pé atrás. O Santos, para mim, não é rival, né? Não adianta perder para o Santos ou ganhar do Santos, não faz tanta diferença, né? A gente equipara hoje como qualquer outro time, uma Ponte Preta, um Mirassol, um sei lá o quê. Agora, um que me incomoda muito também é o Bragantino, né? Eu morei praticamente em Bragança Paulista, então eu fui a 5 jogos, eu vi o São Paulo perder 4 vezes e empatar uma. Então, assim, eu nunca vi o São Paulo ganhar do Bragantino em Bragança. E isso aí, a hora que eu vejo que vai enfrentar o Bragantino, já vem aquilo tudo. E teve um jogo que eu não esqueço de forma nenhuma, como eu ia sozinha,
eu não deixava eu assistia junto com a Independente, eu não deixava para sair do estádio junto com a torcida, porque eles seguravam 2 horas, né? Enfim, eu tinha que ir embora. E aí teve um dia que o São Paulo estava ganhando de 1-0, eu fiz um tanto de vídeo, eu estava super feliz, né? Falei, nossa, o São Paulo vai ganhar. E na hora que eu saí do estádio, que eu virei a primeira esquina, o São Paulo tomou o empate, eu desci mais um pouquinho, o São Paulo tomou a virada. Falei, não dá. A última vez que eu venho nesse estádio, não tem condições. Foi o último jogo que eu realmente fui, né? Aí depois eu mudei de lá e já não fui mais. E outro também, até pelo fato de morar em Minas, é o Atlético Mineiro, né? Aqui você respira, tem atleticano. Então, a minha família, metade é atleticano, metade é cruzeirense. Então, eu sofro com isso. Meu tio tem um bar do Galo e tudo lá é preto e branco. Então, a gente vive isso com muita intensidade. Então, para mim, é um adversário muito chato. E quem também deu um sustinho foi o Tadieres, né? A gente enfrentando eles também dava um friozinho na barriga, né, por tudo que já passou, mas contrapartida Cruzeiro, até vou assistir agora no Mineirão, primeira vez que eu vou no Mineirão, dia 30 de agosto, assistir, né, vou arriscar ir lá, e o Flamengo também, acho que pelo fato das torcidas serem mais unidas, é algo que não, né, é ruim, lógico, qualquer tipo de derrota, mas são jogos que a gente não fica tão apreensiva quanto o Majestoso, né, quanto enfrentar Atlético Mineiro, por exemplo, e no meu caso, o Bragantino. Corinthians e Palmeiras, mas muito mais Palmeiras do que Corinthians. O Palmeiras, ele exerce muito a minha paciência. Essa semifinal do Paulista, eu decidi gravar as minhas reações com o jogo. E os 2 vídeos, de parte 1 e parte 2, estão no meu Instagram. E toda vez que eu vejo esses vídeos, eu falo, meu Deus do céu, esse time me estressa. Eu odeio ter amizade com palmeirense, eu evito ter amizade com palmeirense, porque é um tipo de gente que não dá pra lidar. Os caras vivem com o ego lá em cima. Essa era Crefisa, pra mim, eu odeio o Palmeiras desde a era Crefisa. Era Parmalat, eu nem ligava pro Palmeiras. Eu acho que o Corinthians me afetava muito mais. Era Crefisa, nossa. Assim, é um exercício de paciência muito grande. Da mesma forma que é com o Atlético Mineiro. Eu não posso assistir jogo do Atlético Mineiro que eu tô estressada. Já briguei com um amigo meu atleticano, tipo, a gente em grupo de amigos, e eu saí do grupo porque eu não queria falar desse jogo. O Atlético Mineiro me estressa. Então, esses dois, assim, Palmeiras e Atlético Mineiro me tiram muito do sério. E também, assim, acho que jogos que eu adoro enfrentar, times que eu adoro enfrentar é Flamengo. Um dos meus melhores amigos que viajou comigo na viagem é flamenguista, ele me fez gostar do time do Flamengo. E depois da Copa do Brasil, o Flamengo virou, assim, um filho pra gente, então... Antes eu odiava o Flamengo, depois da Copa do Brasil ficou tudo bem. Eu até gosto dos jogadores, a resenha deles, o Bruno Henrique é maravilhoso, né? E o Cruzeiro também, acho incrível, super iria pra Minas Gerais. Eu não tenho ainda essa coisa de ir em outros estádios, eu fui recentemente Eu fui em São Paulo e Flamengo no Maracanã, agora na volta. Foi a primeira vez que eu fui num estádio diferente, assim. Tenho muita vontade de conhecer todos os estádios do Brasil, do mundo. Amo. Toda viagem que eu faço, eu visito um estádio diferente. Então, Flamengo e Cruzeiro, assim, são jogos que, pô, é maravilha assistir. Pode perder, pode ganhar, que é gostoso de assistir. O clima é gostoso. Agora, Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu tenho que pensar 1 milhão de vezes para ir assistir. Eu já fui na impressora, eu já fui na Neoquímica, né, não assistir jogos. A gente teve uma atividade da faculdade que a gente tinha que fazer um trabalho mostrando as diferenças entre um estádio e uma arena, né? Então, falei, eu não vou na do Palmeiras, que a logística era mais difícil, né? Aí eu fui foi um São Paulino só, que a gente estuda junto, e a gente foi no meio daquele tanto de corintiano. E chegando lá, eles queriam, né, a gente foi meio que a paisana, né, não podia falar, eu tenho uma tatuagem do São Paulo no braço, tenho uma nas costas, aquele calor, eu fui de manga, não tinha nem condição, eu ia ser morta lá. E aí eles criam uma expectativa, assim, gigante para mostrar a Taça da Libertadores. E aí, na hora que chegou na sala, que aí tirou um pano lá de cima, pegou e falou assim, todo mundo que tá aqui torce pro Corinthians, eu só baixei a cabeça, eu falei, mas nunca, né? Eu tô ali só para fazer esse bendito trabalho e tô indo embora. E aí ela pegou e falou assim, quem não quiser tirar foto com a taça, pode ficar do lado esquerdo. E naquela vontade de sair daquele lugar, eu fui a primeira. E eu quase não consegui corrigir o que ela queria falar. Falei, não, é porque eu já fiz o tour outras vezes, eu vou deixar a oportunidade para as outras pessoas, para a gente acelerar aqui, para conhecer lá embaixo. Mas foi, assim, um episódio que eu
morri de medo, falei, pronto, agora se alguém descobre aqui que eu torço pro São Paulo, eu tô lascada. Mas a sensação é muito estranha. Eu acho que a gente fica com o Morumbi sendo muito raiz, tendo que gritar, tendo que fazer barulho. A gente vê o blackout lá, foi assim, contra o Corinthians, não tem como descrever. Agora lá, meia dúzia de pessoas que começam a cantar o hino, e a impressão que dá é que o estádio está com 70 mil pessoas, né, bem acima da capacidade dele. Então, é muito diferente. Eu ainda prefiro o nosso Morumbi raiz. Eu fui para impressora num querido jogo contra o Bahia ano passado. Bahia de Rogério Ceni, que ganhou de 5-1 lá em Itaquera. Meu, eu não sabia para onde olhar. Que eu olhava para frente, eu via o Rogério feliz e os jogadores do Corinthians putos da vida. Tipo, sei lá, depois do terceiro gol do Bahia. Daí eu olhava para trás, tinha um mar de corintiano puto da vida. Então, eu virei para os meus amigos que estavam comigo, que eram corintianos. Eu também fui apaisando de preto, assim, boné e tal. Falei, gente, eu preciso ir dar um 10 lá em cima, respirar um pouco, porque eu preciso rir. Tipo, eu preciso rir, eu não tenho como eu rir aqui. Então, eu vou me esconder lá no banheiro, senão daqui a pouco eu vou apanhar. Mas, nossa, esse jogo foi surreal, foi muito bom. Fui num jogo no Allianz, só que era do São Paulo. Era São Paulo e Água Santa. E a gente foi eliminado. Pra mim, a volta daquele jogo foi terrível, mas só de chegar ali e ver que só tinha São Paulino, pra mim já foi incrível, assim, de ver. Mas não tem comparação com o Morumbi, aquele estádio, gente. Podem falar o que for, mas aquele estádio ali, além de ser apertado, você assiste o jogo, tipo, segurando a perna, você não, sabe, não tem como, você não se sente confortável, você fica em pé, você tem medo de cair porque não tem espaço. Horrível, horroroso aquele estádio, enfim. Mas o resultado também foi ruim, foi aquela eliminação nos pênaltis, inclusive eu coleciono a eliminação nos pênaltis. Se tiver pênalti, eu já falei que eu não assisto mais, porque é Novo Horizontino, é Água Santa, é LDU, é Botafogo, não dá. Tem pênalti, me tira do estádio, faz o que for, sabe? Mas não tem como eu assistir pênalti no estádio, não dá. Então, assim, foi uma experiência que eu tive de ver o São Paulo ali, porque a gente não podia jogar no Morumbi naquele jogo, então a gente foi jogar no Allianz. Enfrentamos Água Santa, que, cara, São Paulo simplesmente perde o Galopo, que era o artilheiro ali do campeonato, perde todo mundo, porque todo mundo se machuca naquele lugar. Tem isso também, além de ser um estádio apertado, ainda um gramado que machuca todo mundo. Se tem jogo lá, pode ter certeza que alguém vai se machucar, e sempre é aquele jogador que tá se destacando. Então, é Galopo, é Arboleda, é Lucas. Enfim, comentário que eu tive, que eu lembrei, que eu tive essa experiência também. Vamos falar da temporada 2025, né? O que foi, o que é, o que está sendo, né? E o que vocês esperam para o restante da temporada de 2025? Sou um pouco sensitiva com as coisas, né? E o ano passado eu tinha certeza que o São Paulo ganhava a Libertadores. E se não tivesse caído para o Botafogo, eu tenho certeza que o São Paulo ganhava a Libertadores. E o ano passado, o ano inteiro eu falava, o São Paulo vai jogar contra o River, o São Paulo vai ganhar a Libertadores. E assim, as coisas foram se desenhando exatamente da forma como eu imaginava. Eu falei isso no começo do ano. Eu falei, a final da Libertadores vai ser no Monumental. Ninguém nem tinha falado qual que ia ser o estádio. Foi no Monumental. Eu falava que o São Paulo ia enfrentar o River. Caímos numa chave que daria para enfrentar o River. E aí, quando o Botafogo elimina a gente ali, para mim foi uma quebra que eu não aceitei, porque eu falei, o São Paulo ia ser campeão da Libertadores. E esse ano eu tive as mesmas sensações. Tanto assim, desesperos que as pessoas têm do São Paulo cair, eu não tenho, eu tô tranquila, eu falo, gente, não vai cair. Estamos em oitavo já, todo mundo tava desesperado, já estamos em oitavo. Eu tinha certeza que não ia cair, eu nem me desesperei, eu falei, vocês estão tontos, parece que vocês não sabem para quem que vocês torcem. Então assim, nem me preocupei. Mas desde janeiro eu falo, o São Paulo vai ganhar a Libertadores esse ano. O São Paulo vai ganhar a Libertadores esse ano, vai jogar o Mundial. Assim, cada mês que passa eu vou confirmando isso. Acho que o Paulista eu nem tive tanta expectativa assim. Mas a Libertadores eu tinha, assim. E a gente tinha até então o Zubeldia, né? E eu achava que a gente merecia muito ter uma Libertadores com o Zubeldia. Não sei qual a opinião das meninas com relação a ele, mas eu conheci ele pessoalmente, né? Tive essas duas oportunidades com ele no CT do ano passado e na viagem esse ano. E dava pra ver como esse cara queria estar ali. Dava pra ver como ele queria fazer o time jogar e como ele queria fazer o time ganhar uma Libertadores. Acho que era essa a maior prioridade dele. Infelizmente, as coisas não saíram como o planejado. E eu acho assim que a saída dele era bem premeditada, não tinha como ele não sair. Eu não queria que ele tivesse saído, mas ao mesmo tempo eu acho que porque eu não via no mercado alguém
que pudesse substituir ele sem dinheiro. A gente não tinha dinheiro para trazer um técnico, não tinha dinheiro para pagar a multa dele. E eu falei, é melhor que fique ele do que entrar um Luxemburgo da vida e a gente, né, sofrer depois. Ou um Diniz. Nossa senhora, essa seria a minha morte. Eu tava cancelando o meu plano sócio-torcedor se o Diniz voltasse para o São Paulo. E quando chega o Crespo, que era a pessoa que eu mais queria que viesse, eu falo, ok, temos uma luz no fim do túnel. E eu, assim, eu fico vendo o São Paulo ganhar jogo, o tipo de postagem que o São Paulo posta, e isso me lembra muito o Paulista de 2021. Que eu acho que em 2021 a gente teve uma história muito assim. Ninguém esperava que a gente fosse ganhar aquele campeonato. Mas o time estava tão unido e a gente estava tão junto, torcida e time. E a gente assistia todos os bastidores, a gente via tudo. E todas as postagens que o São Paulo fazia, não sei, parece que existiu uma história ali de superação. E a gente ganhou porque a gente mereceu ganhar aquele campeonato. Não foi quem tinha mais dinheiro, foi quem jogou melhor, quem jogou certo. E eu acho que teve muito participação da mentalidade do Crespo ali. E eu acho que isso está acontecendo de novo agora. Eu vejo muito o São Paulo chegando na final. E eu tenho certeza que o São Paulo chega na final. Pra mim, assim, eu já briguei com um monte de gente que fala, ah, São Paulo não tá jogando nada, não vai chegar na final. Eu falo, então não fala comigo, você não torce pro São Paulo, acabou, não fala comigo. Eu tenho certeza, eu já sei até a ordem. São Paulo não vai enfrentar o Botafogo, vai enfrentar a LDU. São Paulo vai passar do Palmeiras na semifinal e a gente vai chegar na final contra Flamengo ou Inter, né? Essa é a minha percepção. Estou muito confiante nesse ano do São Paulo. E eu acho que, mesmo confiando lá atrás, quando ninguém estava acreditando em nada, ninguém botava fé, eu estava tranquila. Eu falava, gente, mas vai dar tudo certo. Não tem por que vocês se preocuparem. E agora eu acho que as coisas, de fato, estão melhorando, né? É completamente outro time. Dá vontade de assistir os jogos de novo. Eu acho que eu já estava perdendo essa vontade também de, vai perder, ou sei lá, não tô a fim de assistir, mas tá voltando essa vontade, né? E eu não cheguei a ver nenhum jogo presencial ainda com o Crespo, a não ser o jogo no Maracanã, né? Mas no Morumbi ainda não. Quero ter essa experiência ainda. Mas talvez eu demore um pouquinho aí para conseguir um jogo ainda. 2025 tem acontecido da forma como eu imaginava. Acho que a não ser aí o Paulista, que me estressou bastante. Mas eu acho que, assim, Libertadores, eu até brinco que eu vou comprar passagem já para o Peru, porque é isso, gente, é só arrumar mala. O Mundial, não sei, a gente não tem o costume de viajar para Mundial e perder, mas eu sou muito convicta de que o São Paulo ganha a Libertadores esse ano. Eu também sou mais ou menos nesse estilo de ser otimista, né? Eu acho que tem torcedor que é extremamente pessimista, e eu também não gosto quando chega alguém e fala, nossa, mas São Paulo não vai ganhar. É tipo aquele relacionamento, eu posso falar mal, mas outra pessoa eu não aceito que fale mal. Né? Então, as minhas amigas, né, os meus amigos até brincam comigo, falam que eu amo São Paulo na mesma proporção que eu detesto. Porque às vezes eu brinco, falei, nossa, eu odeio esse time, que raiva desse time. Mas é no calor daquele momento, daquela emoção que a gente perdeu um jogo, ou então que jogou mal, né, que a gente acaba falando alguma coisa. Mas eu estou também muito otimista. Eu acho que o São Paulo, com o Zubeldia, eu fui uma das pessoas que defendi muito o Zubeldia na passagem dele, porque eu acho que as pessoas dão muito foco no que deu errado, né? E não olha a trajetória que o São Paulo fez, né? A parte na fase de grupos da Libertadores. A gente não foi mal, né? Ganhou quando tinha que ganhar, fez uma pontuação. Hoje a gente só não decide em casa contra o Palmeiras, mas o restante a gente decide em casa, né? E ninguém olhou isso, né? Tá certo que agora no final eu também concordo que o Zubeldia foi muito homem, né? De pedir para sair, porque o São Paulo, infelizmente, hoje a nossa deficiência de presidente e outros conselheiros dentro do clube é gigante, né? Hoje o São Paulo não tem voz nenhuma, né, para conseguir algo. A gente vê pelos jogos, os horários que são os nossos jogos, os dias da semana que são os nossos jogos. Eu tenho uma dificuldade imensa quando São Paulo joga 7h30. Eu tenho que sair de casa 1h da manhã. Então, não é fácil a gente fazer isso. E mesmo assim, 45, 50 mil, baixou um pouco a média de público esse ano, mas o ano passado, o ano retrasado, a gente colocava 55, 60 mil pessoas no Morumbi. Né? Então, eu acho que a diretoria deveria, né, dar mais foco ao torcedor. Somos a torcida que conduz, né? E hoje a gente vê que não tem, né, a diretoria não olha tanto para nós. E a fase de grupos da Libertadores, eu acho que foi muito do trabalho, sim, do Zubeldia, né, que quebrou muitos paradigmas. Eu estava no empate
A gente abriu 2-0 no Morumbi e depois tomou o empate em 2-2. Eu acho que lá a torcida começou a ficar com o pé atrás em relação ao Zubeldia, pela dobradinha de lateral, pelas substituições às vezes equivocadas dele. Eu acho que isso fez com que ele saísse mais cedo do São Paulo. Fiquei um pouquinho de receio em relação ao Crespo, né? Mas o meu maior medo era o Diniz. Quando não era o Diniz, eu já... Nossa, tirou um peso das minhas costas, porque eu também ia cancelar o meu plano, Stephanie. Eu também não ia dar sequência, porque eu não suporto ver o Diniz treinar um time. Não dá. A forma que ele treina é, assim, é inexplicável. Não dá, eu não vejo o São Paulo jogando com ele. E depois o Paulista, eu acho que tiraram o Paulista, né? Pode ser que o São Paulo não fosse campeão, mas naquela semifinal o São Paulo passaria, se não fosse aquele erro grotesco. Eu detesto aquele Vitor Roque, eu não posso nem ouvir o nome dele. E, enfim, né? O São Paulo foi garfado, mas já fez um bom Paulista. A gente perdeu pontos, assim, importantes, mas classificou em primeiro no grupo. Então, fez um bom Paulista. Depois veio o Brasileiro, que, infelizmente, né? O Zubeldia... escalações erradas, no meu ponto de vista, a gente não pontuou. Também não tive medo nenhum quando todo mundo chegava, vai cair, mandava meme e torcida, não vou no Morumbi porque o São Paulo vai cair, o time não tá jogando nada. Não acredito também, nem um pouco que o São Paulo fosse cair, né? Eu sempre tive muito confiante em relação a isso, até por conhecer o clube, porque acho que ficou claro para todo mundo que se quiser jogar, o São Paulo joga, né? Ele bate de frente com qualquer outro time. Então, teve um pouquinho de corpo mole, no meu ponto de vista, agora no final da era Zubeldia, infelizmente, né? Mas o Zubeldia vestiu a camisa enquanto esteve com a gente. E agora, a minha expectativa com o Crespo é que a gente vai passar agora nas oitavas, sem dúvida nenhuma, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Dia 19 eu vou no Morumbi assistir o jogo de volta pela Libertadores. Agora eu não consegui ir no mata-mata da Copa do Brasil, mas imagino também que a gente vai pegar a LDU. O Botafogo não passa da LDU, né? E também já estou programando as minhas férias para ir assistir a final da Libertadores. Não tirei férias até agora porque quero estar lá. Já vou deixar até minha mala pronta já. Mas a minha expectativa em relação à temporada, né, contra muitos torcedores, eu ainda acho que vai ser uma temporada muito positiva. O São Paulo, na minha opinião, fica entre os primeiros do Brasileirão, né, não vai sofrer. Eu acho que nem cheguei em pré-Libertadores, já vai para a Libertadores direto. E eu acho que é isso, né? Estou bem confiante com o São Paulo, principalmente jogando o que está jogando agora. Acho que a gente tem os pilares ali dentro do time agora, né? Mesmo sem o retorno do Lucas, o São Paulo já mostrou, né, ser um time que tem capacidade de bater de frente com qualquer outro. Ele voltando, eu acho que a nossa força fica ainda maior, né? Muita gente criticou o Crespo em relação a entrar como um time reserva contra o Atlético Paranaense, mas ele fez o certo. A gente precisava ganhar do Inter, agora vai com o time titular de novo para jogar na Arena da Baixada, depois contra o Vitória possivelmente vai com o time misto de novo. Então ele sabe o que ele está fazendo, né? Isso deixa, eu acho, que o torcedor um pouquinho mais tranquilo, né? Eu não gosto do Jandrei. O Jandrei no gol, para mim, assim, na hora que eu vou ver a escalação lá, que eu leio o Jandrei, já dá um frio na barriga da gente, mas estou muito confiante. Espero que o São Paulo não abandone nenhuma das Copas, porque vai fazer muita falta financeiramente para nós, né? Cada avanço eu acho que ajuda mais nos nossos cofres. A temporada não começou muito boa pra gente. O Paulista foi um pouco frustrante. Eu acho que se a gente passasse do Palmeiras, a gente ganhava do Corinthians, mas até aí, tudo bem. E o Zubeldia eu também gostava muito dele, mas realmente foi um trabalho que foi muito bom, mas já deu o que tinha que ter dado, sabe? Eu acho que foi o momento certo dele sair. Ele errou muito, mas ele reconheceu os erros dele e pediu para sair na hora certa, e era o que tinha que acontecer para o Crespo chegar nessa pausa do Mundial, conseguir encaixar o time com o tempo que ele precisava. Graças a Deus veio o Crespo, porque Diniz e Luxemburgo não tinha condições. E o Crespo eu acho muito bom por ele estar voltando, né? Ele já viveu o São Paulo, mas ele não viveu o São Paulo porque ele estava na pandemia. Então, o negócio que ele tinha falado de quero ver o Morumbi lotado, eu acho que é muito coisa de torcida também. Então, eu sinto que ele tem a garra que São Paulo precisa para levar a gente para cima. Então, Brasileirão, a gente é time de G6. A gente vai chegar lá. Desde o começo do ano, também, meus amigos sempre falando,
não, esse ano já era. Não, calma, tem um ano inteiro ainda, tem muita bola para rolar. A gente não vai mais passar esse sufoco que foi em 2017. E se passar um sufoco também, não vamos cair. Isso não é o São Paulo. A gente vai brigar lá em cima, mas o São Paulo é um time copeiro. A gente joga melhor as Copas do que o Campeonato Brasileiro. Então, também não acho que tem que dispensar nenhuma das Copas. Libertadores não é nem opção dispensar, né? Mas aquele papo de, tem que entregar a Copa do Brasil, senão vai cair no Brasileiro, já acabou. Se fosse para pensar assim que o Zubeldia era uma coisa, mas acho que agora o time é outro, a vontade é outra, e eu acho que a gente pode brigar grande. Não vamos ser campeão das 3, mas acho que a gente pode ir mais para frente na Copa do Brasil, subir mais no Brasileiro, e a Libertadores também é uma coisa que eu tô muito confiante esse ano, que se não foi para ser ano passado é porque era para ser esse ano, então esse ano é nosso, e nada vai tirar isso da minha cabeça. Acredito que tem muitos torcedores. Eu sou apaixonada pela torcida de São Paulo, não posso nem falar, né? Mas tem muitos torcedores, eu administrando a página, eu vejo muito isso, que gostam de comentar e criticar para estarem certos no final. Então é muito fácil você falar, não, o clube vai cair porque isso, e você ficar ali no fundo torcendo para acontecer, para você realmente estar certo, para você realmente ser validado no seu posicionamento ali na internet naquele momento. Então é muito fácil você criticar, mas não analisar. Realmente, o São Paulo com o Zubeldia estava numa sequência de resultados que não tinha como a gente não criar um alerta, porque a gente estava perdendo dentro de casa, e o fator casa é muito importante para o São Paulo. O Morumbi, ele tem que ser um ambiente que tem que pressionar quem está ali jogando. O São Paulo tem que dominar dentro do Morumbi. Então a gente perdeu para Mirassol, perdeu para Vasco, jogou mal contra Fortaleza, ganhou do Grêmio e do Santos, por quê? Porque, graças a Deus, mas a gente também passou um sufoquinho nesses jogos. Inclusive, teve até pênalti, se eu não me engano, contra o Grêmio. Então, a gente precisa ter essa pressão dentro de casa. Então, não dava pra gente continuar daquele jeito. Tinha que criar um alerta. Eu também gostava do Zubeldia, mas depois daquele jogo contra o Vasco, a postura do clube nos últimos jogos, Vasco, Bahia, Mirassol, Fortaleza, não tava me agradando, sabe? E eu não ia xingar o cara na internet, criticar. Eu simplesmente tava sentindo que não ia dar certo. Tanto que a coletiva dele pós-jogo demorou para sair nesse jogo contra o Vasco. Porque ele mesmo já tinha decidido por si que ele sairia. Quem tentou ainda segurar foi a diretoria. E a diretoria que não vem fazendo boas demissões, assim, de técnico, assim, não, nas decisões que eles fazem, são os momentos errados, na minha opinião, porque até com o Crespo foi assim, eles demitiram o Crespo sem mais nem menos, contrataram o Rogério, o Crespo estava no CT ainda, o Rogério chegou jogando o Crespo embora, isso vem acontecendo com frequência, e a gente troca muito de técnico, mas é aquilo, a gente pensa, não, tem que tirar o técnico agora. Mas será que realmente é só o técnico o problema? O problema vai muito mais a fundo do que só o técnico. E a gente vai e troca, e aí chega o técnico novo, o elenco inteiro mostra o serviço e tal. Depois, sei lá, o São Paulo vai abaixando um pouco o rendimento, aí a torcida já cobra a demissão do técnico, aí o técnico cai, aí começa e vai nesse ciclo vicioso. Então, acredito que o problema principal não seja o técnico em si, mas torcer para o Crespo fazer uma boa temporada com o São Paulo e continuar. Eu quero ver um técnico que tenha sequência, que não saia logo, faça uma temporada e saia, sabe? Porque eu, particularmente, gosto muito do Crespo, então quando ele chegou eu não tive nenhuma ressalva assim de, meu Deus, e agora? Não, eu tava tranquila, falei, pô, Crespão da massa, vai chegar, tudo certo. E eu sempre gostei muito da postura do Crespo, que é uma postura diferente do Zubeldia. O Zubeldia é explosivo, ele tá ali, ele quase entra em campo, ele pega o jogador, sobe no colo do jogador. O Crespo já é mais contido. Não que ele não vibre. Vendo os comentários na internet, eu até vi falarem assim, eu não confio num técnico que não usa o uniforme do São Paulo. Gente, o Crespo, mesmo não treinando o São Paulo, ele já não usava o uniforme dos outros clubes, ele usa o terno porque é o estilo dele, e isso não vai interferir em nada na gestão dele com o clube, sabe? Eu confio demais no Crespo, espero que dê tudo certo. Esse elenco é um elenco muito unido, dá pra ver isso. Como eu vi o treino no CT, eu vi como é essa questão da união desse elenco. E eu confio muito que dê certo. O Paulista a gente foi garfado, dava sim para ter chegado na final e supostamente vencido, porque era contra o Corinthians, mesmo em Itaquera.
A gente tem o Luciano ali, chuta a bandeirinha, tudo ótimo. Mas, infelizmente, no Brasileiro a gente perdeu esses pontos. Para mim, no começo, né? Que são importantes, porque o Brasileiro é um campeonato traiçoeiro. A gente não vai cair, não acredito nisso. Mas, assim, perder esses pontos faz falta, porque essa agonia no final para conquistar os pontos que a gente perdeu acaba desesperando qualquer torcedor. Então, acho que é importante a gente fazer um bom começo de campeonato, ainda mais em casa, esses pontos aí que a gente perdeu. Mas é aquilo. Hoje eu acredito que o São Paulo está numa boa posição na tabela, que dá sim para a gente valorizar as Copas e focar em vencer um mata-mata, classificar e ir o mais longe possível. Se o São Paulo for campeão, vai realizar um sonho meu, que é ver uma Libertadores. Eu me humilho para pagar para ir na final. Então, eu torço muito para que isso aconteça. E a Copa do Brasil, mesma coisa. Se São Paulo chega numa final, eu me humilho para ir na final também. E eu vou lá pegar ingresso presencial no Morumbi. Saio 5 horas da manhã, vou lá retirar ingresso, se São Paulo quiser. Entendeu? Eu tô disposta. E eu torço pro melhor, pro São Paulo sempre. A série é Histórias que o Futebol Conta, né? Que conta histórias de torcedores brasileiros, de clubes do Brasil todo, né? Está na sétimo episódio, né? Já gravei com gremistas, colorados, do pessoal do Fluminense, as meninas do Palmeiras, e hoje é o São Paulo. Eu sei que todo mundo tem histórias, e não só uma, né? São muitas. E eu sei que, né, tem inúmeras e de importância de 0 a 1000, mas eu queria que vocês aqui retratassem apenas uma e a que mais marcou para vocês. Bom, o futebol para mim sempre foi mais que futebol, né, digamos assim. O São Paulo para mim, né, o futebol em si, ele foi uma cura, né, ele foi uma cura de depressão. Então, como eu já mencionei anteriormente, né, quando eu tive essa vontade de assistir futebol, eu não imaginei que eu fosse viver tudo que eu vivi, né, inúmeras vezes, assim, que o meu pai faleceu, eu sou uma família de mais 2 irmãos e a minha mãe, e eu via no futebol algo que me motivava, né, a assistir, a conhecer, a estar focada naqueles 90 minutos e esquecer o que estava acontecendo em volta, né, o que estava acontecendo ao meu redor. Então, para mim, eu sempre falo em todos os vídeos que eu vou falar que nunca será só futebol, né, as pessoas criticam esse amor que a gente tem, né, hoje a minha casa, eu moro sozinha desde os 17 anos, né, comecei a trabalhar com 12 anos, então, isso sempre para mim foi um combustível, né? Muitas e muitas vezes, quando eu tive crises de depressão, eu ia para o Morumbi. Então, eu sentava lá, às vezes eu ia para fazer qualquer coisa que fosse um tour. Eu sentava lá e começava a pensar em tudo que já tinha acontecido, né? Então, eu sempre me apeguei muito nesse time, nessas cores. A minha casa é inteira do São Paulo, todos os meus objetos de dentro de casa é do São Paulo, né? Então, eu vivo de camisa, a não ser quando eu estou trabalhando, que eu tenho que usar roupa social, mas caso contrário, se fosse de minha preferência, eu sempre usaria. Então, eu acho que o futebol, ele mostra mais do que pessoas correndo atrás de uma bola, né? Ele mostra sentimento, ele te tira de lugares que você não gostaria de estar. Até hoje, em momentos em que eu vejo que pode acontecer alguma coisa na minha vida, eu busco o futebol, né? Então, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler notícia do São Paulo. Aí eu já vou ver quais são os jogos, qual é a escalação. Então, assim, eu respiro São Paulo. E eu respiro São Paulo justamente por isso, porque eu não quero viver o que eu já vivi, né? Então, hoje, São Paulo, para mim, é tudo. A frase que eu tenho, igual a da camisa, sentimento que jamais acabará. E eu acho que realmente é isso, né? Então, uma história, se fosse para perguntar por que você torce para o São Paulo, eu não consigo explicar, né? Não dá para imaginar o que é esse sentimento. Então, eu acho que essa é a minha história com o São Paulo. É uma história de superação, é uma história de amor, é uma história que ninguém vai entender, né? Só quem sente esse amor que nós aqui sentimos pelo São Paulo pode, né, ter uma pequena amostra do que é esse clube na nossa vida, né? Então, minha história com São Paulo eu acho que vai além de futebol. Eu lembro de quando eu comecei a acompanhar futebol, eu via as pessoas chorando por causa de futebol, eu falava, gente, mas por que essas pessoas estão chorando? Pelo amor de Deus. Até eu chorar quando o São Paulo perdeu para o Inter. Eu falei, entendi. E aí também acho que a outra vez, né, que eu chorei foi com o Botafogo. Ali, assim, para mim foi surreal, assim, a emoção. De fato, eu queria ficar chorando até o resto do dia. Terminar, foi bem assim. E eu tenho uma história muito parecida porque eu também perdi minha mãe.
subitamente, assim, foi em 2023. E até ali eu nunca tinha ido no estádio, eu só acompanhava em casa. E eu tava até que um pouco afastada, assim, do futebol, assistia em casa e tal, mas era mais contida, assim. E aí eu acho que na tentativa, assim, de me animar, né, meu tio e meu primo, que são os dois únicos São Paulinos na família, inclusive eu fiz o meu primo ser São Paulino. A minha tia, ela era corintiana, meu tio São Paulino. E aí, desde criança, eu cantava o hino para esse moleque, eu fazia bandeirinha para ele, eu impregnei o São Paulo nele, e ele sabe que ele é São Paulino por minha causa. A minha tia, toda vez, ela fala: aí, Stephanie, você conseguiu, porque não tem o que fazer com esse menino. Hoje ele respira também, ele também não teve oportunidade de assistir 2005, então a Copa do Brasil foi o primeiro título dele, e é legal ver isso, né? Porque eu aproximei alguém do São Paulo. E naquela situação, tinha perdido minha mãe, eu perdi minha mãe em junho, e logo depois a gente teve a Copa do Brasil, né? Então acho que na tentativa, assim, de me animar, meu tio, meu primo falou: ah, vamos no jogo? Eu falei: pô, vamos. E aí, desde então, assim, eu acho que eu me aproximei muito mais do São Paulo do que eu era, né? Porque eu comecei a ir mais em jogo. Quando eu pisei lá no estádio, eu falei: meu, eu não quero nunca mais sair daqui. Eu nunca tinha tido essa sensação de ver um jogo, né, em arquibancada, em estádio. Eu falei: meu Deus, eu amei isso aqui, eu nunca mais quero sair daqui. E aí isso me tornou tão obcecada, que me levou à oportunidade de ir em vários jogos. E aí surgiu a promoção do sócio torcedor, né, para ou fazer o plano ou fazer um upgrade. Eu tinha o preto, eu tinha acabado de mudar para o preto. Tinha sido o primeiro upgrade que eu tinha feito, mas achei que valia naquela hora, porque eu estava começando a ir mais jogo. E ali fiz o upgrade, consegui resgatar o treino no CT. E aí dali para frente foi assim, uma coisa levando a outra, e acho que o ápice, assim, foi essa minha viagem com o time. Eu lembro até hoje da promoção que a Superbet liberou. E quando eu escrevi a minha resposta ali, eu falei: eu tenho certeza que eu vou ganhar essa viagem. E eu já sei quem eu vou levar. Só que eu esqueci completamente, assim, não estava mais lembrando disso. E aí eu estava aqui sentada fazendo uma reunião, literalmente, no meio da reunião, eu recebi a mensagem da Superbet, eu falei: "Por que a Superbet tá me mandando uma mensagem no Instagram?". E aí eu abri, e aí estava lá: "Ai, parabéns, você ganhou a viagem". Eu falei: "O quê? Eu nunca ganhei um bingo, como assim eu ganhei essa viagem?". E assim, eu comecei a surtar, assim, eu tremia, eu tive que fechar minha câmera, porque eu falei: "Meu Deus do céu, eu tô surtando". E aí eles: "Ah, a gente precisa que você envie seus dados agora, os seus e do seu acompanhante". Eu falei: "O quê? Tem acompanhante?". Eu não lembrava que tinha acompanhante. Falei: "Meu Deus do céu, o que eu vou fazer?". Eu não pude levar meu primo, porque ele não tinha visto, não tinha nada e não tinha tempo, eu tinha que ter alguém que tivesse visto. E aí eu acabei chamando esse meu amigo, que é flamenguista, a gente é muito próximo, eu sabia que ele tinha visto. Eu falei: "Meu, você precisa ir comigo, pelo amor de Deus, eu preciso de um acompanhante, eu não vou arrumar outra pessoa pra ir comigo". E ele, enfim, ele conseguiu, e foi até engraçado, porque ele tinha acabado de pedir férias no trabalho dele, e tinham negado. E aí, pra gente ir, aceitaram. Eu falei: "Tá vendo? Estava escrito, era pra gente ir nessa viagem". E assim, eu acho que a viagem, assim, foi uma semana que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu acho que eu vou ser eternamente grata à Superbet. Chegamos no aeroporto em Orlando, a gente vira, assim, Cafu. O Cafu passou uma semana com a gente. A gente pegava van com o Cafu, a gente fazia até uma brincadeira. Ah, jantando com o Cafu, tomando café com o Cafu, tomando uma cerveja com o Cafu. A gente fazia tudo com o Cafu. Era muito legal. Assim, obviamente ele não lembra dos nossos nomes, né? Mas se ele vê a gente assim, ele vai lembrar com certeza. A gente passou uma semana, assim, muito legal, muito junto dele. Assistimos o jogo no camarote junto com o Cafu. Até naquele vídeo que eu comentei com vocês, que eu sempre posto no meu Instagram, eu estou do lado do Cafu. O Cafu sempre aparece no meu vídeo. E assim, aquela experiência que eu tive, eu não consigo mensurar. Faz muito sentido ter um acompanhante, porque sozinha eu não ia ter lidado com aquilo. Eu ia ter que me levar para o hospital, porque quando eu vi o Muricy, eu já caí para trás. E eu já tinha conhecido o Muricy. E eu acho que só esse vício mesmo, essa obsessão pelo São Paulo que me levou ali, porque entrar no meu Instagram, só tem coisa do São Paulo. Não existe mais Stephanie pessoa física. Só existe Stephanie torcedora do São Paulo. É muito difícil me ver sem uma camisa também. Eu sou viciada. E essa viagem, assim, eu poderia ficar horas falando dessa viagem, porque eu não vou conseguir mensurar tudo que eu vivi naquela semana. A frase que a Letícia falou, que não é só futebol, ela fica muito nítida pra mim. Porque a minha avó tinha uma amiga de família que passou a vida inteira com a minha avó. Assim, a vida inteira mesmo. E essa amiga tinha um filho, ele era filho único, e ele era apaixonado pelo São Paulo, igual eu.
E eu lembro que uma vez eu fui pro jogo e ele mandou mensagem para mim, falou: olha, você vai pro jogo, eu não vou conseguir ir, e eu queria uma bandeira do São Paulo, porque a minha bandeira tá muito velha e tal. Se você encontrar uma, compra para mim. E naquele momento do jogo eu esqueci completamente. Passou umas semanas, esse amigo faleceu num acidente de moto, e ele foi simplesmente velado com a bandeira do São Paulo, que ele tinha, que estava velha, que ele tinha me pedido uma nova. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu nem consegui ir no velório, eu não consigo ir em velório, essas coisas. E foi a minha irmã que me falou, quando ela foi, ela contou que ele foi velado com a bandeira. E alguns meses depois, a mãe dele veio aqui em casa e ela falou: Letícia, ele tinha 3 quadros de 3 escalações diferentes do São Paulo. Aquela foto que o time faz antes do jogo, sabe? Eram 3 quadros, acho que de 2005, do brasileiro, e um outro, que tá até pendurado aqui na minha parede. E aí ela me perguntou se eu não queria ficar, porque não tinha mais ninguém que ela pensasse além de mim. E nisso eu aceitei, na hora eu coloquei o quadro na parede, e eu tive a oportunidade de encontrar com o Miranda, num evento que teve no Morumbi. Eu fui convidada e fui. E eu lembro que eu falei pro Miranda disso. Eu falei: olha, eu tenho um quadro no meu quarto que tá com a sua foto, porque você é um dos jogadores que tá na foto. Aí ele falou: pô, por que você não trouxe o quadro? Eu ia assinar com o maior prazer. E isso ficou na minha cabeça, porque, querendo ou não, é um amigo que era muito importante pra minha avó, viveu a vida inteira. Eu não lembro, assim, da minha história sem ter ele e a mãe dele presentes. E isso, pra mim, é o futebol. A gente tem muitas pessoas que têm muitas histórias com o futebol. E isso vai ficar para sempre guardado. Ainda mais que os quadros estão na parede do meu quarto. Isso vai ficar sempre na minha memória. E acho que é uma história que eu me recordo. Além de ter vivido o primeiro jogo do São Paulo com meu pai no Morumbi, eu implorei para ele me levar. Falei: pai, São Paulo vai jogar contra o Grêmio às 11 horas da manhã, por favor, me leva, sabe? Vai ser minha primeira vez vendo São Paulo. Eu já tinha ido ao Morumbi no jogo do Brasil. E aí meu pai foi, me levou, e desde lá virou um vício. Eu tava torcendo para completar 18 anos para ir de caravana. Então foi um momento muito marcante para mim. Tenho certeza que vai ficar guardado o meu primeiro jogo. Ainda que tenha sido 0-0, nada demais, no jogo do Brasileiro. Foi meu primeiro jogo no Morumbi. Foi ali que começou esses 70 jogos que eu tenho hoje, né? Realmente, o que vocês falaram não é só futebol. E para mim, o São Paulo é muito família. Meus pais são são paulinos, eu sou filha única e meu avô é são paulino. E eu sou a única neta dele que é são paulina. As outras são corintianas, por causa dos meus tios, que são corintianos, mas eu, meus pais, meu avô, a gente é São Paulo. Então, muito do que eu sei sobre a história de São Paulo eu aprendi com os meus pais, com meu avô, escutar meu avô falar sobre São Paulo. Ele não lembra muita coisa, mas se você perguntar para ele a escalação de 1950, ele sabe. Então, acho que são coisas que realmente só o futebol proporciona pra gente, coisas que ficam guardadas na memória. E é muito bom conseguir receber isso dele, né? A paixão que ele já viveu, eles passam para mim, e eu tô levando esse amor pelo São Paulo. A paixão vem de amizades, vem da família. Eu aprendo muito com meu avô. Tipo, é bizarro as coisas que ele conta, que acho que ninguém poderia me passar esse conhecimento que eu recebo com ele. Então, há pouco tempo atrás ele me perguntou com quantos anos eu tava. E eu falei que eu tinha 22 e ele achava que eu ainda tinha 16. Então, coisas muito simples assim, ele não lembra, mas o São Paulo tá sempre na memória. E eu quero levar isso pra minha vida que nem ele levou na dele. Como eu venho de uma família que não tem torcedores, né? A minha família mesmo, de pai e mãe, ninguém gosta, os meus 2 irmãos e meus 3 sobrinhos. Eu consegui trazer um sobrinho, que foi o que eu realizei o sonho dele de ir no Morumbi. E no primeiro jogo contra o Sport, eu levei o coitado para assistir uma disputa de pênalti. Né? Nunca imaginei que o São Paulo fosse fazer aquilo, né? No primeiro jogo da Copa do Brasil. E lá eu vi um torcedor nascer mais forte ainda, porque ele sempre, como a gente tem uma diferença de idade não tão grande, né? São 8 anos, então os meus irmãos são bem mais velhos que eu.
ele sempre viu eu sempre vestida de camisa, sempre falando do São Paulo, a vida inteira. Então, final de semana, para mim, não existe futebol. Eu não saio dia de domingo, dia de quarta, dia de jogo, eu não consigo sair. Então, ele viu praticamente crescer. E esses dias ele falou assim para mim, e isso me mexeu bastante comigo. Quando você não estiver mais aqui, eu vou levar esse amor que você passou para mim, eu quero levar para minha família, porque sempre foi o que eu falei. O que eu vivo, o que eu sou, eu quero passar para todos, né? Porque ninguém passou esse amor para mim. Então eu quero que nasça de mim, né? E que eu consiga ir multiplicando esse amor. Eu ver ele ajoelhado no Morumbi, o dia de São Paulo e Botafogo chorando na hora que São Paulo empatou aquele jogo. Assim, foi surreal, né? O meu irmão que não gosta é quem leva a gente no estádio, né? Às vezes é muito cansativo ir de bate e volta, mas é um dos propósitos que eu tenho de vida, é levar esse amor, né? E não deixar morrer de forma nenhuma, tanto comigo quanto meu sobrinho, e levar por gerações. O que a Letícia falou é verdade. Futebol não é apenas futebol. São histórias incríveis, né? Não só do São Paulo, né? Como do Grêmio, mas, né? Todo mundo tem uma história e é incrível, né? Não sendo ela né? De violência, como hoje acontece muito, né? No pré-jogo, né? A gente vê muita violência, não só aqui no Sul, mas em São Paulo também, Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? Até com morte às vezes. Mas o bonito é o que fica ali, né? É a família, é a pessoa, é momentos marcantes. Para finalizar, eu quero que cada um deixe a sua consideração final aí, né? Para fechar com chave de ouro. Agradecer primeiramente a você, Lucas, por dar essa oportunidade. Eu gosto muito de conhecer torcedores do São Paulo e eu poderia ficar horas conversando com torcedores de São Paulo, porque é aquela coisa, eu vejo um torcedor de São Paulo na rua com a camisa, eu já acho que é meu amigo. Eu tenho vontade de sentar ali no bar e conversar com aquela pessoa. Enfim, hoje eu vi uma pessoa pintando a parede de casa, ela tava com a camisa do Lucas, eu já queria parar e falar, pô, o Lucas, sabe? Tipo, eu acho que esse é um sentimento que eu tenho muito, eu tenho vontade de sair cumprimentando todo mundo na rua. E agradecer a oportunidade de poder falar um pouco da história, né, sobre tudo que eu passo com São Paulo e poder escutar, conhecer novas pessoas também, eu acho isso incrível. Toda vez eu penso em fazer isso na página que eu faço parte, né, que inclusive eu administro sozinha, mas é muito corrido tudo, com faculdade, estágio e estágio também, porque quando eu posto eu estou no estágio. Então é meio complicado, mas eu gosto muito de fazer parte desses vídeos, assim, dessas lives, entrevistas. E agradecer as 3 meninas também que estão aqui contando, compartilhando. É muito legal isso, essa abertura que a gente tem de falar, né? E é isso, é torcer sempre pro São Paulo. Bom, muito obrigada aí pelo convite para vir falar de São Paulo, sempre bom poder ouvir histórias de pessoas diferentes que têm várias histórias para contar, cada um tem a sua vivência com São Paulo e eu acho sempre muito interessante falar sobre o que cada um passa com o nosso time e espero que um dia a gente possa se encontrar aqui no Morumbi, ver um jogo todas juntas e levar o São Paulo cada vez mais longe. Agradecer também, nunca recebi esse tipo de convite para ser entrevistada para falar sobre o São Paulo. Para mim, poderia fazer uma entrevista por dia, adoro ficar contando essas histórias. Não sei se foi combinado ou não, mas eu achei muito curioso que aqui temos 2 de 33 anos e as outras 2 de 22. Se não foi combinado, deu muito certo. Enquanto a gente conversava, eu também ficava pensando, nossa, eu acho que eu ia adorar encontrar essas meninas para assistir um jogo juntas, porque também somos pessoas que vão sozinhas ao estádio. É muito comum, mas ao mesmo tempo é muito legal encontrar outras pessoas que, pô, também não têm uma companhia para ir. Então foi muito legal estar aqui, foram 2 horas aqui, mas é isso, poderia ficar muito mais, foi um tempo que foi muito divertido. Confesso que o dia também não foi muito fácil para mim, eu estava até meio desanimada, mas foi um momento que me colocou um pouco para cima, assim, lembrar das histórias, ouvir outras histórias, foi bem legal, assim. Agradeço por ter feito parte aqui desse papo. Queria começar agradecendo, Lucas, pelo convite, né? Parabenizar as meninas pela história, né? Cada um com a sua história e um amor em comum, né? A gente vê o brilho nos olhos de todo mundo quando fala do São Paulo, isso é muito nítido, né? Eu também hoje não tive um bom dia, né? Em se falando várias coisas, questões pessoais, mas é aquela motivação que vem do futebol, né? Na hora que a gente chega, na hora que eu vesti essa camisa, parece que a gente veste um personagem louco, né? Louco pelo São Paulo, uma pessoa que só quer falar de futebol,
né? E é assim na nossa casa também, mas queria muito também ter essa oportunidade de assistir algum jogo com vocês. Acho que a gente pode combinar isso para encontrar, né, as 4, que eu tenho certeza que seremos pé quente, né? Vamos trazer uma vitória para o São Paulo. Mas o futebol, ele tem dessa... Não sei o que é esse sentimento que a gente tem, né, de unir pessoas, de conectar com pessoas, né? Eu fiz uma amizade quando eu fui no Morumbi sozinha, São Paulo e São Bernardo, que São Paulo perdeu, e eu tenho essa amizade, hoje é uma das minhas melhores amigas. Ela mora em Barueri, longe demais, e todos os jogos a gente assiste juntas, né? A gente fala de São Paulo todos os dias, né? Então, porque todo dia a gente tem assunto de São Paulo, né? Seja pós-jogos, ou então já pensando em algum outro jogo, enfim, né? O futebol, ele tem essa magia de aproximar pessoas, de conectar pessoas, né? De transmitir esse sentimento e dar a oportunidade de conhecer essas histórias, né? Que hoje realmente a gente começa a refletir muito, né? Como que pessoas totalmente diferentes, né, que nunca estiveram perto, né, conhece uma outra, mas tem tanta coisa em comum. E outra coisa também que até ontem eu estava refletindo, nos ataques que a gente tem de internet, é o quanto que nós, mulheres, precisamos firmar que somos torcedoras, né, e hoje ser mulher e gostar de futebol é resistência. A gente precisa resistir o tempo todo. E perguntas, escala o time do São Paulo reserva de 92. Eu sou de 92 também. Então, assim, como? Eu poderia, mas isso não vai me fazer mais ou menos torcedora, né? E hoje a gente enfrenta muito isso. Mas que bom, Lucas, que você deu voz, né, a 4 mulheres aqui hoje, falando um pouco de futebol, né, e falando do São Paulo especificamente. Muito obrigada. Eu agradeço novamente por cada uma ter aceitado, por esse tempo aí que vocês tiveram aqui na entrevista de 2 horas aí. E Letícia Noronha, realmente a ideia é dar voz às mulheres, né? Porque não é só o homem que entende futebol, não. As mulheres também entendem. Então, meu trabalho também é fazer isso, é mostrar que a mulher sabe de futebol também, né? Então, vai ter momentos, vai ter entrevista com homens, né? Como eu venho tendo também, mas com mulheres também. Então, é um prazer enorme, né, tê-las aqui, recebê-las aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe cada uma aí.